Eu saúdo a todos que acessaram este vídeo, saúdo com a paz do Senhor Jesus, aqueles que são crentes, aqueles que creem verdadeiramente na Santa Palavra de Deus, que é a Bíblia, que está aqui comigo para consultas. Eu advirto que aqueles que não creem na Palavra de Deus, na Bíblia, vão ver e ouvir confrontos sobre suas crenças. Eu venho iniciar uma série em defesa da palavra de Deus, que é a Santa Bíblia. Eu sou o professor Bernardo, sou professor da escola secular, sou diácono da igreja pentecostal Renovação dos Remidos. Sigo a doutrina absolutamente dependente, crente na santa palavra de Deus, que é a Bíblia, e venho iniciar uma série para aqueles que creem na Bíblia, aqueles que confiam nas Escrituras Sagradas, que foram escritas por homens, mas sopradas, influenciadas, ditadas, citadas pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso próprio Deus. Eu inicio aqui, então, a defesa da palavra de Deus, vídeo inicial de uma longa série para afirmar e afirmar os capítulos e versículos da Bíblia e para confrontar qualquer pensamento contrário à santa palavra de Deus. Essa série inicia com confrontamento às doutrinas de seitas e há algumas que se dizem religiões que se diferem da fé cristã. Então, em algum momento, você pode se sentir confrontado, contrariado, mas nada que eu vou falar aqui foge das Santas Escrituras. Assim como eu tenho aqui a Santa Palavra de Deus para consulta, quem acessar o vídeo pode também consultar os capítulos, versículos, os versículos que serão citados aqui. Em defesa da palavra de Deus, começa não tendo como objetivo atacar pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa luta é contra as potestades e não contra os irmãos. Em alguns dos vídeos que virão a seguir nessa série, vocês verão que nem todos podem ser considerados irmãos. Além daqueles irmãos carnais, em espírito, nem todos são irmãos, né? Vou deixar essa pitada aí, essa dúvida no ar, porque nem todos podem ser chamados de irmãos. Nem todos podem ser chamados de filhos de Deus. Não são todas as pessoas desse planeta, dessa terra, que podem ser chamadas de filhos de Deus. E aí eu vou repetir que estamos amparados na palavra de Deus. Nenhuma frase, nada que for citado aqui será de opinião própria. Está tudo embasado na palavra de Deus. Então a intenção não é desconstruir ou as seitas e as que se dizem religiões, mas esse primeiro vídeo vai falar sobre a fé cristã, totalmente embasada na Bíblia, na palavra do Senhor.
o nosso Senhor na sua forma escrita, o nosso livro de regras, a Santa Bíblia do Senhor, dividido em Antigo e Novo Testamento, contando no Antigo Testamento com as ações de Deus. E no Novo Testamento, eu digo que também com as ações de Deus, mas no seu verbo, o Logos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no que se diz em o Antigo Testamento, falaremos sobre livros. E no Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas paulinas e algumas cartas de outros discípulos que viviam aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, em defesa da palavra de Deus. Portanto, vai defender tudo que está escrito na Santa Bíblia. E nós vamos começar agora com os passos bíblicos para refutar, para contrariar, para desconstruir seitas e falsas religiões. Estamos falando à luz da Bíblia, a nossa doutrina, o nosso livro de regras. E a primeira coisa é afirmar a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E quando fala filho do homem, filho de Deus, é a forma que Deus se refere ao seu verbo que consta no Evangelho de João. Muitas seitas negam que Jesus é Deus. Muitas seitas afirmam que Jesus foi apenas um profeta, um Messias. E é como eu digo, nós estamos embasados na Santa Palavra de Deus, na Bíblia. Portanto, quem confrontar, estará confrontando a Bíblia, né? Então, nós vamos ver lá, consultando a Bíblia, João capítulo 1, versículo 1 e 14 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Evangelho de João afirma que Jesus veio como o verbo de Deus. O verbo quer dizer uma ação. Então, Jesus, Deus, fez ação, se tornando humano, o mais digno e limpo humano que já habitou neste lugar. Jesus se fez homem para vir ensinar sobre como viver sem pecado. Jesus não pecou uma vez sequer e veio aqui nos tirar do caminho certo do inferno e nos dar nossa primeira salvação. A segunda depende do nosso modo de viver. Em João 10:30, quando eu falo 10, é capítulo 10, versículo 30, Evangelho de João, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Então, aqui nesse primeiro tópico, estamos afirmando a divindade de Jesus. Filho de Deus é um modo de expressar. Deus se faz em 3 pessoas: o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. E nenhum dos 3, como afirma a Bíblia, e nós cremos, nenhum dos 3 é maior ou menor. Eles são iguais, pensam iguais, tomam a mesma atitude ao mesmo tempo, porque Jesus é unigênito. E o unigênito quer dizer a mesma natureza. Em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo, que foi mais um milagre do Senhor nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, o Senhor Jesus é Deus. Não existe nenhum outro Deus.
Jesus não é profeta, ele fez profecias, mas ele não foi apenas um profeta. Jesus é o Messias que estava sendo aguardado. E muitos não creem, porém estamos falando à luz da Bíblia. Há seitas que negam isso, algumas seitas que negam que Jesus é Deus, entre elas algumas que se dizem cristãs, testemunhas de Jeová, unitaristas e espíritas. A resposta da Bíblia é que o Senhor Jesus não é um ser criado, o Senhor Jesus não é criatura, o Senhor Jesus sempre existiu. O Senhor Jesus é o Deus eterno. Segundo tópico que nós vamos falar nesse primeiro vídeo em defesa da palavra de Deus é afirmar que só há um Salvador, Jesus Cristo. Somente Ele, eu vou me antecipar aqui, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a Santa Bíblia nos diz que Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem aceitar e servir Jesus Cristo, não se chega até o Deus eterno. Não se chega onde nós queremos chegar após nossa morte carnal, o nosso espírito chegar até o reino dos céus, a nova Jerusalém, pois a morte não decreta o fim de tudo, decreta o fim da carne. Nós vamos ver que nós vamos viver uma só, como Jesus disse a Nicodemos, que era considerado o príncipe de Israel. Nicodemos, um grande teólogo, um dos melhores que já existiu, sofreu para entender que há necessidade de um novo nascimento, mas esse nascimento não é carnal, é o nascimento da água e do Espírito, que quer dizer ser batizado nas águas, aceitando a Jesus Cristo e aguardando com fé para a transformação feita pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente vai ler em Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que é ser salvo? O homem tem natureza adâmica, o homem é pecador por natureza. Então, o destino natural do homem, que quer dizer ser humano, homem, mulher, é o inferno, né? O reino das trevas. E é o caminho natural do homem, do ser humano, inferno. Porém, e o cristão, o crente não se diz melhor que os outros, nós temos um advogado fiel, que é o Senhor Jesus Cristo. E, como ele diz em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não se chega ao céu. Nós seremos sempre pecadores, não pela nossa vontade, mas porque é a nossa natureza. Mas nós temos Jesus Cristo e nós temos o Espírito Santo que nos faz nos arrepender dos pecados, faz nos arrependermos, nos faz não gostarmos de errar, não gostarmos de pecar e procurar sempre melhorar, tendo a Bíblia como livro de regras. Outro tópico, o terceiro. Então, as seitas que pregam outros caminhos, ainda no tópico 2, Espiritismo, Budismo, Nova Era, religiões afro, etc., eles têm outro que eles acham que é o Salvador. Mas à luz da Bíblia nós vamos dizer que nenhuma entidade espiritual, guia, médium ou prática leva a Deus. João 14,6 já explicou que o único caminho até Deus é Jesus Cristo. O vídeo também serve para que as pessoas não tenham uma surpresa desagradável ao achar que Jesus Cristo não é o Salvador.
E depois que o seu espírito assumir o comando, depois da morte, vai ter uma surpresa desagradável. A resposta é essa: só Jesus salva. O terceiro tópico fala sobre a salvação pelas obras ou méritos humanos. Nós vamos desconstruir essa afirmação. A nossa afirmação, que é segundo a Bíblia, nos afirma que a salvação é dada pela fé. A obra existe, ela é muito boa, a obra. É muito bom fazer caridade, é maravilhoso. Mas ela é geralmente consequência daquele que tem fé em Jesus Cristo, né? Então, em Efésios, mais uma vez, carta de Paulo, dessa vez aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aquela pessoa que faz muitas obras, primeiramente, se ela se gloriar, ela cai num pecado chamado soberba. E ao declarar que efetuou uma obra, uma caridade, o galardão dela, ou seja, o prêmio dela já foi dado em terra. Ao passo que a obra é natureza daquele que tem a fé no Senhor Jesus, é algo natural fazer a obra, porque aquele que tem fé e crê em Jesus vai adquirindo, assim como Paulo foi adquirindo, a natureza de Jesus. Pois entraremos no céu, porque só viveremos uma vez só. É muito cômodo falar que existem outras vidas, porque isso não nos dá a vontade de melhorar tanto e ter o privilégio de querer aceitar que melhorando tanto a gente vai chegar muito perto da natureza de Jesus, do que foi Jesus Cristo. E o que tiver faltando para isso, nós somos garantidos por ele, que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. As seitas que ensinam que a salvação vem por obras, por mérito da pessoa, é o catolicismo, que não tem a fé bíblica, Testemunhas de Jeová e os Mormons. Creem que apenas fazendo caridade você tem o reino dos céus como destino. E a nossa resposta é que a salvação não vem de penitências, sacrifícios ou rituais, mas de graça mediante a nossa fé. Quarto tópico: desmontando a idolatria e o culto a outros seres. Então, nós podemos dizer que na igreja, no templo, né, juntamente com a igreja, nós temos culto com as irmãs, culto com os varões, culto com os jovens, culto com o departamento de missões. E nunca dizer que o culto é de irmãs, culto de varões, culto de jovens. O culto é para o Senhor. Apenas o culto é para a glorificação do nosso Senhor Jesus. Quem rege esses cultos é o Espírito Santo de Deus. E o culto é para ele. Nunca cultuar seres humanos. Os homens são pecadores, independente da religião. O culto é para o Senhor. O culto de gratidão, culto para agradecer livramento, culto para agradecer as bênçãos e, por que não, culto para agradecer a força que o Senhor Jesus nos dá durante as provas da vida. Tá? Então, vamos aqui desmontar idolatria e culto a outros seres, muito menos peças de barro, de gesso, ou de ferro, ou de plástico. Em Êxodo, livro de Êxodo, escrito pelo profeta Moisés, tão importante Moisés, mas Moisés, tão importante Maria, mãe do Senhor Jesus, como ela foi importante. Nunca desmerecer Maria, mas nenhum deles é santo. Santo é somente o Senhor Jesus.
santo é somente o Senhor Jesus, e nenhum outro deve ser idolatrado. Excesso de elogios, orar por qualquer outro ser que não seja o Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus Altíssimo, é uma forma de idolatria. Existe idolatria também naquilo que a gente menos pensa. Existe idolatria à televisão, ao celular. Existe idolatria até ao pastor da igreja, se não tomar cuidado. Não, não. Adorar, achar que aquela pessoa é mais do que os outros, não, de jeito nenhum. O Senhor Jesus é o único que merece culto. O nosso Senhor, Deus Altíssimo, são os únicos que merecem culto mesmo, tá? Então, Êxodo fala, não, livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 5, vai nos falar: não terás outros deuses diante de mim, não te encurvarás a eles e nem os servirás. Vamos colocar aí aqueles 3 jovens da caldeira de fogo que matou os guardas, está no livro de Daniel, profeta, né? Aqueles 3, Isaque, Sadraque e Abidnego, Daniel não estava nesse episódio, se negaram a se curvar ao rei Nabucodonosor e por isso foram jogados na fornalha. Um exemplo de fé, onde se via 3 homens, apareceu o 4º homem dentro da fornalha, e os 4 andavam dentro da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E o próprio rei Nabucodonosor se curvou ao nosso Senhor Altíssimo, proibindo culto a qualquer outro ser, senão o Senhor Deus Altíssimo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O livro também nos encontramos ali, além do livro de Êxodo, nos encontramos ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É a Bíblia. Em defesa da palavra de Deus, a Bíblia. Então, na Bíblia, as religiões que promovem a mediação de santos, espíritos, orixás ou imagens, catolicismo tradicional, religiões afro e espiritismo. Eu convido a todos vocês a consultar principalmente as cartas paulinas e verificar que serão abominados do reino do céu os idólatras. Os idólatras não chegará ao reino dos céus. E esse vídeo tem como um dos objetivos clarear o pensamento e a fé de algumas pessoas. É necessário ler e meditar sobre a Bíblia. É necessário ler as cartas de Paulo. É necessário consultar a Bíblia para não ter equívocos sobre respeito à sua salvação. 5º tópico. Então, a resposta, né? Não existe outro mediador, intercessor ou ponte além de Jesus. 5º tópico. O 5º tópico fala sobre confrontar falsas revelações e escrito extra-bíblicos. A Bíblia é uma só. Não cabe ao homem acrescentar ou tirar nada da Bíblia, e isso anda sendo feito por pessoas que têm pensamentos lascivos, pessoas que andam à margem da Bíblia, pessoa que quer escolher apenas versículos bonitinhos, de prosperidade, e a melhor coisa é ser reprovado para poder mudar o curso, também chamado como conversão. Há necessidade da conversão. Então, em Gálatas, mais uma carta de Paulo, Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 ao 9, fala: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado,
seja anátema. Não pode. A Bíblia foi um livro escrito pelo sopro de Deus. Teve que ser escrito pela mão do homem, homens inspirados, consagrados, escolhidos a dedo por Deus, onde eles escreveram o que Deus falava, nada do pensamento deles. Então, sobre escritos extrabíblicos, as seitas que usam livros além da Bíblia ou recortam apenas o que lhe interessa são os Mormons, que é o livro de Mormon, cientologia, né, que vai muita coisa carnal aí, e os evangelhos de Allan Kardec, onde ele recorta Allan Kardec, chamado de o nome original Leon, originado da França, recorta apenas o que lhe interessa e discorda da maioria das coisas da Bíblia. Discordava, né? Mais para frente falaremos sobre o confrontamento da Bíblia com o Espiritismo e o Espiritismo kardecista também, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Né? Então, quem discorda, quem está discordando, quem discordou, você está confrontando a Bíblia. A Bíblia é completa e suficiente. Nada pode ser acrescentado na Bíblia, pois quem acrescenta está se considerando Deus, né? Será? A pessoa que acrescenta um pecado terrível, interferir, alterar a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo lida. Sexto tópico. Mostre que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia é um livro de regras. Então, outro dia eu escutei uma irmã minha falar que queria realmente se encontrar com Deus, mas que a fé dela ainda é pequena, né? Então, eu fiz uma coisa óbvia, não fiz nada assim super, nada além do que o óbvio. Comece lendo a Bíblia e a sua fé vai aumentar. Se você fica questionando tudo que aparece na Bíblia, então vai orar. Vai orar, mas tem que orar para o Deus Altíssimo, porque se orar para uma outra pessoa, a qual você acha que é Deus, é muita gente que fala que está orando, que fala que tem o mesmo Deus que eu. Não, não tem. Você está servindo outro Deus aí, ou uma pessoa que se diz Deus, né? Que você considera Deus. O Deus Altíssimo, Yahvé, aquele que criou tudo, o Criador, aquele que sempre existiu. Ele fez o livro dele, se chama Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai nos falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu quero fazer um adendo aqui falando que muitas pessoas falam que o importante é ser feliz. Olha, eu vou te falar que o diabo está amando esse seu pensamento. E tem coisa que faz a pessoa feliz e o diabo junto, mas não faz Deus feliz. Deus é amor, sim, mas Deus é amor e justiça. Tudo dentro da justiça. Seguindo a Bíblia como um livro de regras. Se você segue a Bíblia como um livro de regras e discorda do que foi falado aqui, leia novamente, pausadamente, ore antes, não vai lendo a Bíblia como um livro, uma revista, porque isso chega a ser uma blasfêmia, é uma falta de respeito. Leia a Bíblia. E você lendo a Bíblia, eu até aceito o seu confrontamento, mas à luz da Bíblia, em defesa da palavra de Deus, o que está sendo falado é o que está na Bíblia. Está na Bíblia.
De preferência, a Bíblia revisada e não atualizada, mas acaba dando na mesma. A Bíblia é Bíblia. Você pode comprar 500 Bíblias e começar a ler, você vai ver que elas são cópias de uma escritura sagrada original, né? Os pergaminhos. Bom, há seitas que usam tradições humanas, revelações modernas ou doutrinas distorcidas. Existem seitas que usam outros livros, né? E a resposta da palavra de Deus é que a Bíblia tem autoridade final. Nenhuma tradição ou visão supera a palavra de Deus. Podem ter traduções, podem ser tradições, aliás, podem ter tradições, alguma coisa diferente, mas não pode falar que isso está na Bíblia. A Bíblia é um livro que sempre é atual, porque foi escrito por Deus. A Bíblia não, para quem medita na palavra, vai sempre encontrar uma resposta na Bíblia. Ela se atualiza. Eu estou terminando a 4ª leitura da Bíblia. E eu digo que eu aprendo coisas novas cada vez que eu leio. Sou um pecador, uma pessoa que erra, mas continuamos errando porque não conseguimos chegar a 100% de cumprimento do que está escrito nas palavras. Amém? Então, para terminar, o combate espiritual contra as heresias, ou seja, mentiras, coisas que não estão na Bíblia, tá? Você pode frequentar a igreja, você pode ser pentecostal. Primeira coisa é aceitar Jesus, tá? Senão você perdeu tempo assistindo o vídeo até agora. Aceitar Jesus e o seu pastor, que deve ter várias leituras bíblicas, ele vai sempre falar a verdade, porque ele tem leitura bíblica, mas eu aconselho, leia você. Tenha conhecimento bíblico, porque se alguém subir no altar, no púlpito, e falar blasfêmias e heresias, falar o que não está na Bíblia, você pode confrontar por conhecer a santa palavra de Deus, a Bíblia. Eu sou superintendente da Escola Bíblia Dominical, Escola Bíblica Dominical, e por natureza já tenho que ter um certo conhecimento da Bíblia, porque eu também sou professor, e a gente tem que ensinar, porque muito será cobrado daqueles que muito tem sido dado, e o ministério é algo muito grande. Então, é necessário ler a Bíblia, e antes de qualquer discordância sobre o que foi esse vídeo, é necessário aceitar a Bíblia, crer na Bíblia, porque há muitos por aí que dizem que a Bíblia é um livro corrompido, mas todos tiram referências da Bíblia, seja a favor ou contra. O livro mais amado e o mais odiado deste mundo, pois estamos falando em defesa da Bíblia. E para terminar, nós vamos dar um resumo aqui do que foram os tópicos, e em seguida terminando com a graça, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar aqui quais são os erros que foram falados. Aqueles que negam que Jesus é Deus. A Bíblia refuta falando que Jesus é o Deus eterno. E a referência é João, capítulo 1, versículo 1, e Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Alguns pregam outros caminhos senão Jesus Cristo. E a resposta bíblica está que só Jesus salva. Atos, capítulo 4, versículo 12. E Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Alguns dizem que a salvação é apenas pelas obras. Você pode ser um pecador, você pode ser corrompido, um assassino, você pode ser um corrupto, um político ladrão, mas você fez pontes, você construiu creches e escolas, então você acha que vai para o céu. A Bíblia discorda.
É pela graça de Deus a nossa salvação, é pela nossa fé em Jesus. E a referência bíblica está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, alguns erros aí que a gente vê e a Bíblia corrige. Há outros intercessores. Então, algumas religiões e seitas, eu considero todas seitas, tá? Eu considero todas seitas. Creem que existe alguém mais poderoso que Jesus Cristo, intercessores, santos, espíritos. Eu quero dizer uma frase minha aqui. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, nosso Deus, não tem secretários. É uma perda de tempo. Ah, mas eu orei e deu certo. O Senhor Jesus tem misericórdia de ti. Ele crê que um dia você vai se arrepender e está atuando. E não é aquela pessoa que você diz. Porque santo é somente Jesus. Não vamos tirar méritos de todos aqueles da Bíblia que fizeram muito. O próprio Paulo, a própria Maria, mãe de Jesus, maravilhosos, mas sem idolatrar. Sem idolatrar. Santo é só Jesus. Há só o mediador, o nosso Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há alguns que creem em escritos paralelos à Bíblia. Meus irmãos, o Alcorão diz lá, não sei se é capítulo 104 ou 451, que Jesus Cristo estava carregando a cruz e que no meio do caminho entregou a Simão Cirineu. E esse que foi crucificado no lugar dele. Isso é uma blasfêmia, uma heresia. Isso é uma ofensa de propósito para desconstruir a fé cristã. Não há outros intercessores, não há outros santos além de Jesus, não há outros espíritos. Só há um mediador, Jesus. E nos escritos além da Bíblia, não há nenhum outro livro, não há outro escrito senão a santa palavra de Deus, a Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, em defesa da palavra de Deus. E, para finalizar, aqueles que colocam tradições além da Bíblia, coisas que a Bíblia não permite, nunca citou. A Bíblia é suficiente, meus caros. Caro ouvinte, caro telespectador e caros irmãos em Cristo, a Bíblia é suficiente. Leia a Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A gente inicia aqui, então, em defesa da palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia. E eu me despeço aqui, rogando maior discernimento, rogando maior entendimento sobre as coisas de Deus, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas, infelizmente, Provérbios fala que por falta de conhecimento o povo perecerá. A intenção é que todos possam ir para o céu, crendo que Jesus Cristo é o caminho para o céu. A verdade que vai levar você a se arrepender, vai te colocar no caminho para o céu. E a vida, Jesus Cristo, o Logos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim eu me despeço e até o próximo vídeo.